Hoje eu vou te contar tudo sobre o Trusted House Sitting, então fica comigo para saber um pouco mais sobre esse aplicativo que mudou completamente o nosso jeito de viajar. O meu nome é Caio, eu sou da Nomadíssimos e tudo que eu tenho para conversar com vocês começa explicando como o Trusted House Sitting transformou o nosso rolê, o nosso jeito de viajar, para que serve esse aplicativo, então vamos começar pelo começo. É importante saber que uma das coisas mais caras para a gente viajar, principalmente para quem quer viajar com longas estadias, que é o estilo de viagem que a gente gosta, é a hospedagem. Ficar 5, 10 dias em Paris pode custar 2, 3, 4 mil reais, e a mesma coisa acontece em Londres e na maior parte das grandes cidades da Europa e da Ásia, que é para onde a gente busca ir nesse momento. E a hospedagem pode ser também o limitador da sua experiência viajando. Então a gente às vezes viaja 10 dias porque é o dinheiro que deu, que foi suficiente para pagar aquele hotel, para pagar aquela pousada. E é exatamente essa é a dor que o Trusted House Sitting resolve, porque ele é um aplicativo que une pessoas que estão vivenciando um problema específico relacionado à moradia e hospedagem. Os donos dos animais de estimação, que estão muito acostumados com pessoas e que ficariam sofrendo quando os donos vão viajar, encontram pessoas que estão viajando e que gostariam de conhecer as suas cidades para ficar morando na sua casa justamente naquele período em que ele vai estar viajando e cuidando do animalzinho de estimação. E isso é exatamente o que a gente está fazendo agora. A gente está cuidando da Luna, que é uma gatinha que mora em Southampton, que é a gatinha da April. E a April precisava ir para a Escócia para pesquisar alguns novos lugares de moradia. Ela está procurando um terreno, uma casa para comprar. E eles iam ficar lá aproximadamente 10 dias e durante esses 10 dias a gente está ficando na casa da April e cuidando da Luna, que está sentadinha aqui no sofá da minha frente. E essa está sendo uma experiência maravilhosa, porque a gente teve a oportunidade de conhecer Southampton ao longo desses 10 dias e sem ter que nenhum tipo de custo com hospedagem. Saindo daqui ainda em Southampton, a gente vai ficar mais 4 dias cuidando do Sam, que é um São Bernardo gigantesco, parece que ele é inclusive famoso aqui em Southampton. E é mais uma casa onde os dois donos do cachorro estão indo viajar, não tem com quem deixá-lo e por isso vão contar com a nossa ajuda, que gostaríamos de ficar aqui em Southampton, que é uma cidade litorânea, uma cidade que tem um porto, é a cidade onde saiu o Titanic e está sendo uma experiência super gostosa ficar por aqui e vivenciar a experiência de estar na cidade, inclusive muito mais como um local do que só turistando. Então a gente, enquanto turista, normalmente tende a ficar nas regiões mais centrais, nas regiões mais caras, mais próximas dos pontos turísticos, e usando o Trusted House Sitting a gente acaba tendo uma experiência muito mais próxima de um local, ficando nos subúrbios, nas regiões mais residenciais, pegando ônibus, pegando metrô, vivenciando a experiência da cidade de formas às vezes muito mais econômicas e também de formas muito mais conectadas com a realidade daquela região. A gente acaba saindo com uma experiência muito mais verdadeira sobre a cidade do que se a gente tivesse vindo e ficado, sei lá, 2 ou 3 dias só no centro da cidade, só no hotel. Então a experiência do Trusted House Sitting pra gente que ama o aplicativo e que está viajando utilizando tem sido realmente encantadora e a gente é um defensor assíduo do aplicativo. Dito tudo isso, explicado aí quais são os motivos pelo qual ele é o nosso queridinho do momento, a gente quer contar para vocês, primeiro, como que ele funciona, como que é esse menu, e aí a gente vai ter aí na tela rolando, né? Espero que dê certo depois na edição, mais ou menos o que acontece em cada uma das abas ali do menu. É importante vocês saberem que ele é um aplicativo pago, o nosso menu ele já está ali como um menu pago, né? A gente tem um cupom de desconto que compensa demais, ele dá 25% de desconto no valor do aplicativo, então a gente está falando de um desconto de quase 150 reais, então vale muito a pena. E as oportunidades no aplicativo, elas são inúmeras. A grande questão é a gente precisar organizar o nosso roteiro de viagem também considerando essas oportunidades, né? Essa é uma demanda muito específica e muito essencial sobre o processo da viagem. Então, é claro, eu posso ter um roteiro para conhecer a Europa, por exemplo, em que eu quero ficar em Roma, Paris e Londres. Isso vai depender muito das oportunidades que existem ali de sitting dentro do aplicativo. Então é claro que precisa ter no seu roteiro uma certa flexibilidade para a viagem, para como a viagem vai acontecer, para que o aplicativo seja funcional. E também uma certa flexibilidade nas datas,
porque se eu tenho, né, 15 dias para viajar no ano, em que é exatamente as minhas férias, o aplicativo talvez não seja tão interessante quanto no nosso caso, que a gente está vindo viajar durante 8 meses, a gente sabe o sentido para onde a gente quer ir, né? A gente tem a meta de ir em direção à Ásia, mas a gente não tem aí regras muito rígidas a respeito de onde a gente tem que passar, por onde a gente quer ficar. Então, nesse momento, pra gente, onde der pra ficar, as cidades bonitas que a gente puder passar, a gente está muito feliz de poder passar. E como a gente também entende que tem muitas cidades pequenas com grandes visuais, pra gente tem sido incrível passar por essas cidades pequenas, passar por uma experiência um pouco mais próxima de um local. E tem sido muito incrível também montar o roteiro da viagem usando o aplicativo, que é mais ou menos o que a gente vai fazer agora, entendendo aí como dá pra juntar o sonho de construir, né? Vou passar por essa cidade, depois por essa, depois eu vou pra lá, com as oportunidades que estão disponíveis aqui no aplicativo. Então eu vou gravar aqui a tela no meu celular para mostrar para vocês como funciona. Já na primeira aba, quando a gente entra, já é a aba principal de pesquisa das oportunidades, que eu acho também que é a aba que mais vende, né, que mais conquista as pessoas. E antes da gente pagar o aplicativo, a gente ficou namorando aqui essa aba das oportunidades durante muito tempo, porque nessa aba mostra ali qual é o tipo de bichinho que a gente vai cuidar. Então tem os bichinhos, né, mais comuns, cães e gatos, passarinho, peixe, e tem às vezes bichinhos mais característicos do interior, ou mesmo diferentões, assim, né? Então tem a opção de cuidar de um lagarto, de uma cobra, tem cabra, boi, cavalo. Todas essas opções elas podem fazer parte do seu roteiro, dependendo também do tipo de relação que você tem com cada um desses animais, né? Então se você é uma pessoa que tem experiência com fazenda, que sempre viveu isso, você pode aí fazer um roteiro todo cuidando principalmente desses outros tipos de animal, né? A gente que tem experiência com animais mais domésticos, temos optado por animais com mais características de apartamento, de casa, né? Cães e gatos a gente tem ficado. Então essa primeira aba ali, a gente roda a página justamente para ver as oportunidades. Normalmente fica ali notificado se é uma postagem de último minuto, se tem baixas aplicações, né? Então aquela notificação ali de low application significa que tem poucas pessoas aplicando para aquelas vagas. E se a gente entra na primeira página, a gente vai ver que muitas oportunidades são nos Estados Unidos, no Canadá e no Reino Unido. A gente optou por começar a nossa viagem no Reino Unido justamente porque boa parte das oportunidades que aparecem no House Sitting são por aqui. A gente sabia que ia ter uma quantidade muito grande de vagas e que a gente ia conseguir fazer o House Sitting por aqui, principalmente agora nesse início em que a gente estava buscando também avaliações. O House Sitting, muito parecido com o Airbnb, com o Airbnb, com o Booking, com o próprio Uber, né, essas plataformas de troca, ele tem nas suas avaliações uma parte muito importante do processo de troca. As pessoas confiam mais em quem tem avaliações e aí, a partir das avaliações, aumenta também a nossa probabilidade, a nossa possibilidade de conseguir cidades maiores, cidades mais disputadas, mais concorridas. Como no Reino Unido tem muita opção de sitting, para a gente começar por aqui, começar pelo interior, era a segurança de ter avaliações, de conseguir iniciar essa carreira aí, vou colocar entre aspas, dentro da plataforma. E depois que a gente começa a ter avaliações, com certeza fica mais fácil a gente concorrer por vagas em Londres ou por vagas próximas, né, de capitais, onde a gente possa ir curtir as capitais, conhecer as capitais. Então, essa primeira página vão ter as oportunidades. Aqui a gente vai vendo ali as que tem menos aplicações, as que tem menos aplicações naturalmente são menos concorridas e a gente tem maior chance de disputar. Vou entrar numa aqui para a gente conhecer, que é em Broxbourne, no Reino Unido, de 28 de março a 31 de março. São 3 dias, é uma estadia muito breve para cuidar de um cachorro que já está ali escrito, né? Aí a gente vai ter o texto da dona do cachorrinho, né? E aqui embaixo a gente tem 4 outras opções do menu ali, em que tem as avaliações, que é o que eu contei para vocês que é muito importante. Tem a disponibilidade da casa, o que tem na casa, né? Ela conta ali se é uma casa no interior, se é uma casa próxima do transporte público. Tem as amenidades, que são alguns itens que ela aciona, que ela clica, né, a dona da casa, dizendo o que tem na casa. Então ela tem uma internet de alta velocidade, ela tem forno, ela tem fogão, ela tem micro-ondas.
E aí isso vai até lá embaixo, cada uma das, né, coisas de limpeza, coisas de entretenimento. E por último, e também mais importante, as responsabilidades, que são aquilo que a gente vai ter que fazer relacionado ao pet daquela pessoa. Então, é aquilo que a gente assume a responsabilidade, né? Aquilo que a gente vai dar conta de fazer, de cuidados em relação àquele bichinho. Então tem casos de bichinhos que já são muito velhinhos, que precisam ser medicados, tem casos de animais que passeiam 3, 4 vezes por dia, passeios longos de 1 hora e meia. Como os animais são muito bem cuidados, tão bem cuidados ao ponto de as pessoas realmente colocarem uma pessoa na casa para ficar só fazendo companhia, né, pro gatinho, pro cachorrinho, a gente consegue ver que também o compromisso com esses animais, a responsabilidade, na maior parte das vezes, é muito grande. Não é muito o nosso estilão no Brasil de quem, às vezes, né, sai para o cachorro fazer xixi uma vez quando ele mora no apartamento por dia, ou se a gente mora num quintal, tá tudo bem o cachorro ficar ali naquele quintal e vida que segue, né? Aqui parece ser uma coisa de bastante responsabilidade e a gente tem tentado manter esse compromisso aí de cuidado com os animais, respeitando os horários, respeitando a rotina, para fazer com que a nossa experiência no aplicativo também seja muito legal. Então essa primeira aba basicamente é uma aba de pesquisas para a gente ir rolando, e nela, se a gente vai um pouquinho mais para baixo, abre a opção de ver o mapa. E aí no mapa é muito legal da gente ver, ó, aqui no mapa geral, né, eu não estou colocando uma data específica, a gente vê que tem oportunidades na Finlândia, oportunidades na Suécia, na Noruega, na Itália, na Romênia, na Bulgária, Grécia, Itália, Espanha, França. São muitas oportunidades, mas é importante vocês saberem que onde mais tem oportunidade disparado realmente é nos Estados Unidos, Canadá, agora aqui apareceu bastante coisa no México e no Reino Unido. Como a gente está vendo, olha, aqui tem 2.526 vagas ali no Reino Unido, é muita coisa, né? Vocês vão estar vendo aí na tela. A gente vai dando zoom, isso vai ampliando um pouco mais, né? Vai mostrando um pouco mais. Tem bastante vaga na Irlanda, ó. A gente vai clicando e a gente vai vendo a quantidade de vaga em Londres, ó, na região de Londres. E aí cada uma dessas oportunidades tem uma data específica, se a gente clica ali, ó, do dia 16 de abril ao dia 24 de abril, eles acabaram de lançar essa oportunidade, então fica ali assinalado, né, uma oportunidade nova. Você pode entrar e fazer a mesma leitura das informações que eu vi antes. Aqui a gente teria que cuidar do Snoopy, ele tem 15 anos de idade, então já é um cachorro mais velhinho. E se a gente entra em responsabilidade, provavelmente ele vai ter algum tipo de necessidade mais específica. Então, ó, levar o Snoopy quando ele precisa, ele normalmente sai 4 vezes por dia de casa. Então é bastante saída, bastante passeio, mas para uma oportunidade em Londres durante 10 dias, 9 dias, que daria aí 8 dias, né, do dia 16 ao dia 24, que daria aí tranquilamente 2, 3 mil reais de hotel. Então só numa oportunidade já pagaria o valor do aplicativo, né, e ainda sobra aí, já teria, né, uma economia significativa sendo feito. Claro que também não é uma viagem completamente livre, né? Então não está chegando para ficar em Londres fazendo aquilo que quiser, porque aí tem uma responsabilidade com o animal, né? Tem que ter um cuidado extra. Dando uma passeada agora pelo menu do Trusted, a gente vai ter na aba Cities os cities que já estão confirmados, aí vocês estão vendo, né? A gente vai estar em Southampton, depois a gente vai para Telford, e aqui a gente tem a opção de entrar para também verificar alguma informação sobre o sitting que a gente já confirmou e tudo mais, né? E aqui em cima ficam as aplicações que a gente já mandou, mas que a gente ainda não teve resposta, ó, que vocês podem ver que tem várias tentativas minhas. Tem uma em Glasgow, do dia 12 ao dia 21 de abril, tem uma em Atenas, do dia 14 ao dia 7 de maio, mas antes do hóspede, né, do dono do bichinho, dizer que aprova a gente, ele coloca lá que aceita, e aí a gente vai precisar aceitar novamente, porque a gente vai mandando várias aplicações. Eu diria aí que para conseguir uma a gente tem que mandar umas 10 applications, umas 10 redações, né, escrevendo ali qual que é o nosso interesse. No inbox mostra justamente as mensagens que a gente trocou com os donos dos bichinhos, então vocês podem ver aí que tem bastante mensagem que eu já mandei, ó, e se eu vou descendo tem mais ainda. Nos favoritos são aquelas vagas que nos interessaram e a gente marcou com um coraçãozinho para dar uma olhada depois, para mostrar para alguém, né, para resolver melhor. E em Me, a gente vai ter justamente o perfil, que é uma parte muito importante, e aí eu já pergunto
Se vocês querem saber como que é o nosso perfil, se vocês gostariam de dicas sobre como escrever o perfil de vocês, foi uma das coisas que a gente mais sentiu falta na hora de produzir, de fazer o nosso, né? Já escreve aí, já comenta, escreve eu quero, eu preciso, aceito dicas, porque aí a gente faz um vídeo inteiro mostrando só como a gente construiu o nosso perfil. E olha, eu adianto, deu trabalho, não só deu trabalho, como a gente investiu uma energia, assim, não investimos dinheiro, mas a gente investiu uma energia de verdade, envolveu outras pessoas para dar conta de fazer um perfil que ficasse realmente legal, realmente atrativo. E o aplicativo é incrível, gente, principalmente porque ele funciona. E isso é a coisa mais legal. A gente tá tendo uma experiência muito incrível. Normalmente as pessoas pedem para agendar uma conversa, então assim, né, a application ela funciona de que maneira? Você entra na vaga, você gostou? Você manda uma mensagem pro dono do bichinho, se apresentando, dizendo por que você acha que você seria um bom candidato, né? Não é uma aplicação de uma universidade, não é uma coisa grande, mas sim tem que escrever ali uns 3, 4 parágrafos se apresentando e dizendo por que você acha que cuidar da aluna, né? Você vai ser um bom cuidador para a aluna. Falar das suas experiências, das coisas que você gosta, enfim, em termos gerais, tentar conquistar aquela pessoa. Normalmente o dono dos bichinhos, ele vai receber 5 aplicações. Essas 5 aplicações, elas são de pessoas sozinhas que estão viajando solo ou casais, né? Normalmente são essas duas opções. E aí o dono, ele precisa escolher entre essas 5 pessoas. Assim que ele recebe essas 5 aplicações, a vaga dele fecha. Então vamos dar um exemplo assim, né? A April anunciou lá que ela precisava de alguém para cuidar da aluna. Se ela receber 5 pessoas, 5 aplicações, essa vaga vai sumir. Não tem mais como a gente ver essa vaga. No caso da April, como ela mora numa cidade um pouco menor, uma cidade mais do interior e não tão turística, ela recebeu 2 ou 3 applications. E nós fomos a primeira dupla com quem ela conversou, ela já gostou da gente e já mandou a proposta das datas para a gente. Então, de novo, o que tem de mais legal no aplicativo é o fato de que ele funciona de fato. É gostoso pagar pelo aplicativo e saber que a gente já economizou aqui só nesses 10 dias de hospedagem em Southampton, aí na casa de 600, 700 reais. Então, além da gente não ter pago 500, 600 reais que a gente pagou pro aplicativo, a gente já economizou uns 500, 600 reais. E a gente sabe que daqui a pouco a gente vai ficar mais 5 dias em Southampton, depois a gente vai ficar em Glasgow, depois a gente vai para e essa experiência só vai se estendendo. Então, o investimento que a gente fez no aplicativo já se pagou, já compensou, e essa dinâmica de colocar 2 pessoas que têm necessidades semelhantes e opostas em contato também é muito legal, porque faz com que a gente encontre pessoas que estão dispostas a se conhecer, que estão dispostas a conversar. Então, por exemplo, mesmo a gente não falando muito bem inglês, como essas pessoas precisam de alguém para ficar nas suas casas, a troca ela é muito genuína, ela é muito, né, tem uma troca de interesses também. Então, por isso, é uma troca que acontece de forma cuidadosa, sabe? Até agora as pessoas têm ido nos pegar nas estações de trem, ido nos levar de volta aonde a gente precisa, tem sempre se mostrado muito disponíveis a nos ajudar. E aí isso faz da experiência, de um modo geral, muito mais interessante. Então, a nossa indicação até o momento é: o Trusted House Seat vale muito a pena, compensa demais. E quem tem interesse, quem tem vontade de viajar, né, de investir numa vida nômade, o Trusted pode realmente ser o início dessa jornada e um jeito de começar essa vida fazendo a coisa toda ser mais econômica, ser mais barata, mais acessível. E a gente conta com vocês que assistiram o vídeo, né, até aqui. Foi um longo vídeo, mas ao mesmo tempo um vídeo bem informativo. Então a gente está contando com vocês, nos sigam, se inscrevam no canal. Beijos!